E aqui a gente tem um exemplo da nossa gramática ANBN, a gente já falou dela, né? Mas aqui a gente tem o slide completo, onde você consegue ver aqui as regras de produção. A gente vai ver mais para frente no curso que outras gramáticas podem gerar também a mesma linguagem. Então, assim como a gente pode ter dois autômatos que reconhecem a mesma linguagem, a gente também pode ter duas gramáticas gerando as mesmas linguagens. Mas o que a gente não pode ter é uma gramática gerando duas linguagens. Isso não vai acontecer. Uma gramática só define uma linguagem. E aqui a gente, usando as notações que a gente aprendeu, olha só. A gente pode falar que S gera em múltiplos passos a palavra AB, também gera A, B, B e assim por diante. Então, com isso a gente consegue inferir que a linguagem gerada por essa gramática G aqui é igual à linguagem ANBN. Aqui no footnote a gente tem uma forma de descrever o conjunto P, que é o conjunto das produções, mas dá para ver como é mais difícil de entender nessa forma aqui, como pares, né? Porque ele é definido como par. Então, ó, S, A, S, B significa o quê? Significa essa produção aqui que a gente tem. S gerando A, S, B. Esse é o que significa esse par aqui. O segundo par é S, A, significa S gerando A. E o último par A gerando epsilon. É bem mais fácil a gente enxergar as produções de uma gramática assim, usando essa setinha, que é o que a gente tem aqui em cima, do que descrever o conjunto de produções com pares, né? Principalmente quando a gramática é grande, fica bem mais complicado. E a gente pode ter, então, duas gramáticas equivalentes. Aqui tem um erro de português, ó, duas gramáticas G1 e G2 são equivalentes se elas geram a mesma linguagem. Então, de repente, a gente vai estar interessado em uma gramática com certas propriedades nas regras de produção, mas que ela gere a mesma linguagem da gramática que a gente está trabalhando. Então, a gente vai buscar uma gramática equivalente, que gere a mesma linguagem. A gente poderia, nesse exemplo aqui, a gente já consegue enxergar uma modificação nessa gramática. Por exemplo, a gente poderia ter o conjunto de produções só com S, gerando A, S, B ou epsilon, né? Não preciso ter essa produção para o A, para depois o A gerar o epsilon. Poderia ser só essa produção S gerando direto o epsilon. Não tem por que fazer um passo a mais na derivação. Por enquanto, a gente vai dizer que não tem porquê, mas mais para frente no curso a gente vai ver que em alguns momentos é interessante que a gramática siga uma regra fixa nas produções, para que a gente possa aplicar alguns algoritmos e procedimentos. Inclusive, na aula de hoje, a gente vai ver dois exemplos disso. Mas aqui a gente já consegue enxergar que uma outra gramática também gera a mesma linguagem, né? Isso porque a gente também poderia ter mudado o nome de S, de repente chamado S de X, gera A, XB ou epsilon, então também seria uma outra gramática. Enfim, é fácil ver que gramáticas diferentes podem gerar a mesma linguagem. Mais um exemplo que a gente tem aqui para falar sobre gramáticas. Esse é um exemplo bem interessante, a gente vai tentar descobrir, né, qual é a linguagem que essa gramática está gerando. Quando a gente olha aqui as regras de produção, não parece muito óbvio o que está acontecendo, né? Então a gente vai precisar fazer algumas derivações para tentar inferir o que está acontecendo. A primeira derivação que eu vou fazer aqui é a derivação mais simples, S produz epsilon. Eu vou usar essa produção aqui, ó. Lembra que a gente tem essa barra para abreviar, o que significa que eu tenho S produz epsilon. A barra aqui ela está só servindo como uma abreviação para que a gente não tivesse que ficar repetindo, né? Imagina, nesse exemplo a gente consegue ver. Eu ia ter que repetir assim, A gera B, S, B. Então, não preciso desse. Depois, não, S, né? S gera A, S gera B e S gera epsilon. Ao invés de a gente escrever uma linha por vez de cada produção, eu posso colocar tudo numa mesma linha. E quando a gente enxerga a barra, significa que é uma outra produção com o lado direito diferente. O lado esquerdo continua sendo o mesmo, né? O lado esquerdo é sempre, para a gente aqui, o lado esquerdo é sempre o S. S, 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 S. Tá? Então, são duas formas de enxergar uma gramática. Você precisa entender que elas são equivalentes. Tá bom, então a primeira coisa que a gente fez aqui nesse exemplo foi ver que a palavra vazia, ela pertence à linguagem gerada pela gramática. E o que mais a gente pode saber? Bom, vamos tentar aqui algumas derivações. Deixa eu apagar esses aqui para a gente ter espaço para escrever.
Tá, a primeira derivação eu vou usar essa aqui também mais simples, essa aqui A e B, também elas são bem fáceis. Ó. Vou fazer uma segunda palavra, S gera A, e outra palavra que eu tenho é S gera B. Se a gente começar a anotar aqui embaixo, melhor do que fazer esse aqui de cima, a gente pode vir aqui embaixo e começar a anotar. Quais são as palavras da linguagem gerada por G? A primeira palavra que a gente viu foi a palavra vazia. Agora a gente viu a palavra A e a gente viu a palavra B. Tudo bem, então agora vamos começar a usar aqui as outras regras de produção. A gente vê uma certa recursividade, né? A gente aplica a própria regra, e aí a gente começa a ver aqui, ó, uma produção S produz A, S, A, depois posso produzir de novo A, S, A, e assim por diante. Opa, aqui esqueci, né, dos outros A's que eu já tinha produzido. Então, se eu usar só essa produção, essa primeira produção aqui, a gente vai achar que as palavras que são geradas são as palavras do tipo AN, AN, né? Porque sempre que eu tenho um A de um lado, eu tenho um A do outro lado. Então, eu vou aumentando esse, como a gente tinha visto no outro exemplo. Então, aumentei aqui, fiquei com 2 As. Agora aumentei 3 As e assim por diante. Então, levarei a entender que são essas palavras. Tá, mas veja, antes da gente tomar esse caminho, essa linha de raciocínio, a gente tem que ver que também existe aqui a produção S gera B, SB. Então, eu poderia ter misturado, nesse momento aqui, eu poderia vir aqui e ter misturado. Ao invés de ter seguido substituindo com A, eu poderia ter substituído assim, A, B, S, B, A. E aí já muda um pouco dessa ideia que a gente estava pensando aqui em cima, né? Isso aqui já não faz mais sentido, porque eu posso misturar. Da mesma forma, eu posso fazer mais uma mistura aqui. Aqui eu posso, ao invés de seguir com B, eu posso vir A, B. Agora, esse S, eu vou usar de novo a produção A, SA. Então, A, SA, B, A. Tá, então, esses Bs já estavam produzidos. Os As à direita e à esquerda também. O que eu fiz de novo aqui foi substituir esse S por ASA. Ou seja, a gente consegue sempre misturar um A, dois As nos extremos, com dois Bs, depois eu posso colocar dois As de novo, dois Bs, e até o momento que eu posso decidir por simplesmente vir com esse S aqui e colocar um epsilon nele, então acabou as derivações, todos os outros símbolos vão ser terminais, a gente chega em uma palavra, ou eu posso vir e de repente colocar um A, né? Ou um B, também outra possibilidade seria um B, porque eu tenho essas produções aqui, A e B. Tá? Então, não é tão simples de enxergar nesse primeiro momento, mas o que a gente consegue ver é que sempre que eu coloco um A de um lado, eu também coloco um A do outro. Sempre que eu coloco um B de um lado, também coloco o B do outro. E isso a gente vai fazendo toda vez, sempre nos extremos. Então, a palavra, se ela começa com A, ela termina com A. Depois, se vem um A, também o penúltimo é um A. Aí, se vem um B, o antepenúltimo é um B também. Ou seja, a gente está escrevendo uma palavra da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, sempre usando o mesmo símbolo, tá? Então, como se você tivesse dois apontadores na sua string, e você vai colocando aqui, vou colocar A, põe nas duas. Vou colocar B, põe nas duas. Vou colocar A, põe nas duas. E vai assim por diante, até que chega no meio e você decide ou põe palavra vazia, ou coloca A ou B. Ou seja, o que a gente está gerando aqui, nessa gramática, deixa eu tirar o vermelho, né, para não parecer que é algo errado. O que a gente está gerando aqui são todos os palíndromos, que são aquelas palavras que são lidas da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, e elas são iguais, né? Então, se a gente tem aqui a palavra W igual a palavra escrita ao contrário. Então, WWR, onde W pertence ao alfabeto AB, né? Então, todo mundo gerado aqui pelo AB. Essa que é a linguagem de G. Se a gente pensar nessas primeiras palavras, epsilon, a palavra vazia é um palíndromo? É, porque ela e ela invertida é a mesma coisa. A é um palíndromo? Também é, porque A e A invertida é a mesma coisa e B também é. Agora, outra palavra que pode ser gerada, né? Então, essa aqui que a gente testou, B, A, depois A, B, A, a gente também tem aqui um palíndromo, porque, vejam,
esses A's são iguais, depois mais A's, aí B, A e A. Tá? Então, se você ler da direita para a esquerda para a direita, você também vai enxergar. Você vai enxergar a mesma palavra W. Uma forma de definir isso é dizendo que W é igual a WR. A gente viu isso nas aulas anteriores do curso, uma forma de definir isso. E é interessante a gente observar aqui que essa produção epsilon, ela permite com que a gente tenha palíndromos de tamanho par. Porque eu estou sempre colocando nas pontas, né? Estou sempre colocando em dupla. Então eu coloco 2 caracteres, 2, 2. E se a gente só tivesse essa produção aqui, A e B, a gente ia sempre acabar o palíndromo com um símbolo, um número ímpar de caracteres, e esse símbolo é ser ou A ou B. Mas quando eu coloco o epsilon, está dizendo assim, então o resultado vai tirar esse símbolo do final, e as palavras, e a palavra total vai ter tamanho par, senão ela teria só tamanho 1. Tá? Depois vocês podem olhar com calma esse exemplo e fazer algumas variações aí de produção. Aqui a gente foi bem mais simples na explicação, dizendo que o conjunto dos palíndromos sobre o alfabeto AB. A gente pode gerar todas essas palavras aqui, só que tudo isso foi a gente conseguiu concluir isso pensando nessa paridade aí, onde a gente sempre que coloca um A numa ponta, coloca um A na outra, e o mesmo está fazendo com o B indefinidamente.